Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E meus irmãos, eu não tenho dúvida que está acontecendo um movimento estranho no mundo. Até mesmo pessoas que estavam mais neutras, sabe? Aqueles come quieto, que estavam só se dando bem aí com o sistema que está instalado. Até essas pessoas estão começando a se dar conta que se essa agenda que está aí continuar avançando, vai mexer até mesmo com o estilo de vida delas. É o que eu acho que está acontecendo agora com o multibilionário aí, o Elon Musk, né? E ele dá provas disso. A dica chegou até mim através do nosso querido irmão Rogério Lima, essa verdadeira enciclopédia de conhecimento. Um abraço forte ao Rogério, que sempre engrandece o nosso canal aqui com excelentes comentários. E a dica do nosso irmão, ela leva até uma matéria do G1, que o título é esse aqui, ó. Elon Musk ameaça tirar o X e SpaceX da Califórnia em resposta à lei que protege pessoas coloridas. Você vai saber disso agora junto comigo, e como eu sei que você tá pra lá de interessado nesse assunto, que bafafá é esse? Pega agora mesmo o pão com salsicha e ketchup que você chama, mesmo sem carne moída, de cachorro quente, e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Pois é, meus irmãos, a lacração tá começando a atrapalhar, principalmente um cara como Elon Musk, que tem vários filhos. Ele é um cara que tem muitos filhos. Ele tá começando a se aborrecer e vendo que essas leis que estão sendo criadas hoje, elas começam a afetar até o estilo de vida desses caras. E aí, meu irmão, você sabe, enquanto tá mexendo com o pobre, aquele que não tem como se defender é nenhuma, mas quando você começa a mexer com gente realmente poderosa, o negócio começa mudando. Então vamos lá. O bilionário Elon Musk afirmou na terça-feira, dia 16 de setembro de 2024, que vai tirar o X e o SpaceX da Califórnia, nos Estados Unidos, por conta de uma lei estadual que impede escolas de notificarem pais caso seus filhos se identifiquem como coloridos. Esta é a gota d'água, disse o Musk, sobre a lei sancionada na segunda-feira, dia 15, pelo governador Gavin Newsom, do Partido Democrata. Deixei claro ao governador Newsom há cerca de um ano que leis desta natureza forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia para proteger os seus filhos. Olha o que é que eu falei, né? Olha o que é que eu falei, meus irmãos. Segundo Musk, a sede do X será transferida para Austin, no Texas. Já a sede da SpaceX será levada para a Starbase, complexo da empresa em Boca Chica, também no Texas, onde são realizados os lançamentos dos seus foguetes. A montadora Tesla, outra empresa de Musk, está sediada em Austin desde 2021. Por lá, a companhia tem a chamada Gigafactory, criada para aumentar o ritmo de produção de seus carros elétricos. O empresário morava na Califórnia, mas em 2021 se mudou para o Texas, onde não há impostos de renda para pessoas físicas, segundo a Reuters. Musk teve 12 filhos, incluindo um filho que se identifica como mulher, que pediu a mudança do seu nome e a retirada do seu sobrenome em 2022. O rapaz alegou que a alteração tinha dois motivos: a identidade de gênero e o fato de não viver ou desejar estar relacionado com o seu pai biológico de qualquer forma. Também nesta terça, o bilionário prometeu doar 45 milhões, cerca de 245 milhões por mês para ajudar. Por mês, viu, família? 45 milhões de dólares, em reais vai dar mais ou menos 245 a 250 milhões, né, de reais por mês. Isso aí, não é uma vez só e deixar para lá não. Por mês, para ajudar a campanha do republicano Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Isso são informações do jornal americano The Wall Street Journal. E aí você vê, né, entende o porquê é que a mídia está tão desesperada, né, passando as notícias aqui no Brasil como estão, e também tem acontecido lá fora. Vocês sabem que a mídia brasileira nem criatividade para fazer o mal eles têm, né? Nem isso. Até mesmo as cagadas que vocês veem por aqui é imitação de coisa que eles veem lá fora, né? É tudo uma agenda, meus irmãos. E é por isso que tá esse desespero todo. Porque na moral ninguém tira essa de Trump. A verdade é essa e eles sabem disso. Não tem como. Eles têm que inventar aí uma cadeia, tem que inventar um crime, tem que tentar ceifar a vida do cara, alguma coisa desse tipo. Porque na moral mesmo, na honestidade, ninguém tira essa de Trump, né? Só Deus mesmo que pode impedir. E aqui no Brasil, vocês sabem os desafetos do Elon Musk, né? Não preciso falar aqui. Agora você imagina Donald Trump chegando, né, com aquele ar de revanche, como ele mesmo já deixou claro. O Trump foi muito honesto nisso, né? Ele bateu a real mesmo. Ele disse: olha, quando eu chegar, eu vou atrás de todos aqueles que me perseguiram. Não é uma questão de vingança, é uma questão de sobrevivência. Se referindo, né, a essa perseguição toda que fizeram com o cara desde que ele saiu da cadeira da presidência, né? Dúvidas que ele tinha, questionamentos que ele levantou, segundo a imprensa, né, a imprensa criou essa narrativa, e a grande verdade é que a imprensa tirou a cadeira dele, né? Vamos ser sinceros, aconteceu a mesma coisa no Brasil.
se aproveitaram da situação da pandemia. Hoje, até mesmo aqui no Brasil, a gente está vendo que a situação está pior, mesmo sem pandemia. A situação hoje está pior, financeiramente falando, mesmo sem ter um mal terrível, mesmo sem o mundo estar atravessando uma grande calamidade como aquela, onde as pessoas não podiam nem trabalhar, né? Através das leis draculianas que os caras tinham feito. Beleza, mesmo sem estar passando por isso, nós estamos tendo os preços dos alimentos e combustível muito parecidos, já superando aquele período de trevas. Então como é que explica isso, né? A mídia naquele tempo ignorou completamente a situação do mundo para criticar a direita que estava no poder, para fazer ressuscitar um cadáver, né, que já era enterrado, que era o cadáver da esquerda. Ninguém queria saber mais de esquerda, mas com tanta narrativa, uma em cima da outra, e aproveitando os corpos das pessoas falecidas, olha, esse falecimento aí tá na conta do Trump, tá na conta do Bolsonaro, e não sei quem, não sei o que. Isso gerou, né, na cabeça da população, principalmente aqueles que só se informam pela mídia, foi gerando uma certa revolta, né? O que fez, querendo ou não, meus irmãos, muitos, né, que estavam indecisos, que não eram tão fãs assim, optar pelo pior. Porque hoje é o que tem. Eu, sinceramente, meus irmãos, e falo isso aqui pra vocês o tempo todo, eu não sou fã de pessoas, de homens, né? Eu não coloco fé em homens. Eu sempre dei esse exemplo aqui, é chato até pra quem assiste o vídeo, fica repetitivo, mas eu sempre dou o exemplo de Fred versus Jason. Eu torço pela luta, pelo equilíbrio dessa batalha. Porque eu acho que qualquer um dos dois que assuma completamente, sem existir a batalha, a gente tá ferrado. É o que eu vejo. Por exemplo, essas doações aqui do Elon Musk. Muita gente pode dizer, não, é porque o Elon Musk é um paladino, o cavaleiro de armadura branca que veio salvar a humanidade. Eu não acredito nisso, porque, por exemplo, 245 milhões que ele vai doar ali por mês. Você já imaginou se um cara desse começasse a fazer casa e distribuir pro povo? Você já pensou que pessoas como ele, sozinhos, conseguiriam acabar, né, com o sofrimento maior da população mundial? Porque se o cara tem condição de fazer isso para um político, acredito que se ele quisesse, ele também conseguiria, sem quebrar, sem ficar pobre, né? Se ele quisesse fazer para o bem da humanidade. Então não é. Aí é uma troca de interesse. Não é uma doação, porque eu sou a favor da democracia, porque eu sou a favor do bem, da justiça. Não é. A gente sabe que não é. Tem aí muito interesse, como tem interesse do Trump aqui no Brasil, e que o fato de eu torcer para que esses caras cheguem no poder é porque os que estão são piores do que eles. Só isso. Somente isso e mais nada, né? Quando eu falo assim, muita gente fica aborrecida. Nossa, Davi, assim não. Eu quero alguém que me incentive, né? Que me torne uma tiete. Né? Quer se tornar uma tiete. No nosso canal aqui, eu não vou incentivar isso. Eu vou bater a real. Olha, as cartas que estão na mesa é essa. E aí? Vai idolatrar é contigo mesmo, né? Mas eu prefiro bater a real, fazer com que as pessoas entendam a situação real e façam as suas escolhas baseadas nisso. E eu vejo isso, revolta muita gente. Porque ambos os lados hoje, eles estão interessados em formar militância. Ora, você precisa vestir a camisa, é para derrotar um mal maior, você precisa incentivar as pessoas a serem cegas, a pararem de raciocinar. Porque cada uma pensando de um jeito não dá certo. Eles sabem disso, eles estão certos, infelizmente eles estão certos, né? Quando você forma uma pessoa que ali era um apoiador, mas você transforma esse apoiador num militante, esse camarada, ele passa a ser um soldado sem salário. É um soldado que paga. E é isso que todos os lados estão tentando fazer, né? Todos os lados. Até aqueles que são menores, que dizem, olha, nós somos diferentes aqui, ó, olha a gente aqui, ó. São os primeiros a fazerem a mesma coisa, né? Tem cara que lança academia, entra aqui na nossa academia, é tantos por cento, não vou citar nomes, né? Não vem, a nossa ideia não é atacar ninguém, mas vocês sabem, né, que tem vários fazendo isso. Vem aqui pra nossa academia, aprenda a falar como nós e tal. E é assim, meus irmãos. E a gente que tá desperto, verdadeiramente desperto, a gente vai olhando essas coisas e a gente se diverte um pouco. Eu lembro dessa frase do Dr. Enéas e você pensava, caramba, uma calamidade dessa, como a pessoa consegue se divertir? Não é que você ache bom o que tá acontecendo, mas é porque chega a ser engraçado, né? A forma cínica como o sistema apresenta, por exemplo, velhas ideias como uma coisa nova, né? E o pior, a população acredita. Não é nem só uma questão de dizer assim, não, mas é porque a população mudou, né? O pessoal de 4 anos atrás agora começou a votar, então não viu isso. Não, você vê os próprios, né, mais velhos que já passaram por isso, voltando a acreditar naquilo. Porque dá uma olhada como a coisa tá agora e lembra-se como era e quer voltar ao passado, né? E coisa que não pode, não tem como. Mas as pessoas encaram assim e tentam fazer o impossível, né? Fazendo com que pessoas que estavam no poder, foi o que foi feito agora. A galera não queria, de fato, o Molusco. A galera queria que os tempos do primeiro governo dele voltassem. Mas até aqueles tempos, não foi por causa dele, da competência dele, pelo que ele fez. Foi uma época do Brasil de commodities em alta,
né? E o Brasil fabricando muitos desses commodities, ganhou bastante dinheiro, né? Poderia ter ganhado muito mais se não tivesse sido entregue a preço de banana, mas mesmo a preço de banana, como o Dr. Enéas denunciou na época, ainda foi bom pra gente. A gente ainda recebeu dinheiro, porque o país realmente é gigante. Então ele pegou essa onda, ele surfou nessa onda. Aí o pessoal sente saudade disso, né? Desses tais bons tempos, e quer fazer com que isso volte. Mas não é assim que a banda toca. Então, meus irmãos, eu espero aqui ter jogado um pouquinho de luz, né? Nessa coisa tão sombria que é a política. E o Donald Trump tá com tudo, né? E coitado dos caras que estão com desavença do Elon Musk, porque ele vai vir com tudo, né? Eu sei que aquele que se sente um deus aqui, eu acho que essa tirania toda, de forma justa, através da justiça, não vai demorar muito não, meus irmãos. Eu tenho certeza disso. Deixa o Trump chegar lá, né? Não é depositando fé em homens não, mas é uma questão de inteligência, analisando os interesses, né? O que tá aí, do jeito que tá sendo feito, a não ser que mude também, isso pode acontecer, né? Mas a não ser que mude totalmente da água pro vinho, do jeito que tá sendo feito, não atende os interesses do Trump, né? O Brasil tá ficando muito mais comunista do que capitalista. Então por aí você se tira, né, meus irmãos? Então é isso que eu tô dizendo pra vocês, né? Espero que tenham entendido. Ainda tem gente que cisma em não entender, aí a gente não pode fazer nada, né? Mais claro do que isso, não tem como ser. Então deixa a tua opinião aí, meus irmãos. E um raciocínio ainda para finalizar o vídeo que eu quero deixar aqui com vocês. Não há dúvida que a esquerda é o pior lado dessa moeda, não há dúvida. Veja aí, né? Até mesmo Elon Musk se revoltando com uma coisa dessa. Porque imagina um absurdo, você coloca o seu filho numa escola, de repente aquele seu filhinho se transforma em outra coisa, a escola percebe isso, você trabalhando para sustentar e não é nem sequer avisado. Isso é ou não é revoltante? E é por isso que o Elon Musk vai tirar suas empresas e vai... Imagine o prejuízo que vai gerar no Estado, né? Tudo por causa de quê? Ideologias de esquerda. E eu acho que como o Elon Musk fez, a gente também tem que fazer, família. Eu já disse a vocês, gente que não respeita você, não respeita o que você acredita, né? Quer te tratar como um debilóide, você precisa separar o joio do trigo. Não é ser violento, não é ser criminoso, é simplesmente dizer, irmão, comigo a gente não faz negócio, mas seja feliz. Acabou, você não é obrigado. Você não é obrigado a contratar, você não é obrigado a consumir, você não é obrigado a comprar essa pessoa. É só isso. Até mesmo se você é daqueles que diz, não, mas o exemplo tem que vir de cima. Tá aí o Elon Musk. Você imagina quanto o cara vai gastar tendo que fechar aquela infraestrutura que tá pronta ali, né? Tudo pronto ali. Ele não vai conseguir levar o prédio. Por mais tecnologia que ele tem, ele não vai arrancar o prédio do chão e transferir lá pro Texas. Mas o cara prefere construir outra sede, ter todo esse gasto, simplesmente para não dar lucro, né, das empresas deles para esse pessoal que não merece. Hoje em dia a gente tem que ser um pouco mais seletivo, meus irmãos. Ah, Davi, eu gostava muito do Scooby-Doo. O Scooby-Doo é como você assistia na sua época de infância? Não, então você não assiste, você não leva para os seus filhos e acabou. Ah, mas meu filho queria assistir, procura outra coisa, vai atrás aí dos capítulos da Família Dinossauro, bota para ele assistir, ele vai gostar muito mais, acabou. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que ser mais seletivo. Do contrário, meu irmão, você vai estar, né, como os hipócritas, né? De boca é lindo o seu discurso, mas as suas práticas é de apoio a essas pessoas que são contra você e sua família. É isso, certo, meus irmãos? Então é simplesmente consciência dentro da lei, dentro da legalidade e vamos fazendo a nossa parte para que de fato o mundo se torne um lugar melhor. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!